Vamos estudar a Bíblia? No vídeo de hoje, eu quero fazer uma reflexão sobre a carta de Jesus à igreja em Filadélfia. Por que eu prefiro usar o termo igreja em Filadélfia e não igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não é estática, ela não é fixa. A igreja de Jesus Cristo é móvel. Na missão dada por Jesus Cristo aos seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus nunca planejou ter uma igreja fixa em uma cidade. Uma igreja em Jerusalém, uma igreja em Roma, uma igreja em Brasília. Não, este nunca foi o plano divino. O plano divino sempre foi ter os crentes em movimento, compartilhando a sua mensagem com outras pessoas. Então, no final do primeiro século, quando o Apocalipse foi escrito, existia uma comunidade de cristãos em Filadélfia. Esta comunidade era muito importante, tão importante, que Jesus Cristo, por meio de João, enviou uma carta a esses crentes. E eu quero, através deste vídeo, compartilhar com você uma reflexão sobre o conteúdo dessa carta. Essa carta foi escrita para os crentes daquela época, mas o conteúdo dessa mensagem, os termos ali utilizados, servem para a nossa edificação espiritual hoje. Eu me sinto muito edificado quando analiso as mensagens de Jesus Cristo para essas igrejas, porque como um líder espiritual, que eu também sou, eu preciso receber de Jesus Cristo as instruções necessárias para que eu possa liderar com sabedoria alguns irmãos que Ele colocou sob os meus cuidados. Eu acredito que você que está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, você também está em uma situação semelhante. Existem pessoas que você quer alcançar, existem pessoas que você quer, junto com você, vê-la no céu, e essa mensagem de Jesus Cristo orientando aqueles irmãos pode ser muito útil para nós também. Por esta razão, venha comigo para que a gente possa fazer uma reflexão no conteúdo da carta de Jesus aos irmãos em Filadélfia, à igreja em Filadélfia. Vamos fazer uma leitura desta carta e depois eu vou analisar com você alguns detalhes que eu percebi nessa carta e que eu achei muito interessante e quero compartilhar com você através deste vídeo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns detalhes interessantes a carta contém. Por exemplo, Jesus se dirige ao anjo da igreja em Filadélfia. Esse anjo não é como algumas pessoas pensam, um ser celestial. Esse anjo é o líder espiritual da igreja em Filadélfia. Uma outra expressão usada por Jesus é que ele se identifica como sendo o santo e verdadeiro. Quando ele se descreve assim, ele está dizendo que nele não existe pecado e que ele é
totalmente confiável. Nós podemos confiar nele. Ele é santo e verdadeiro. Ele não mente para nós quando nos promete algo. Esta certeza os crentes em Filadélfia tiveram quando receberam aquela carta. E nós, que estamos lendo esta carta quase 2000 anos depois, podemos ter a mesma certeza. Uma outra mensagem de Jesus aos crentes em Filadélfia que é significativa para nós é aquela mensagem que está lá no verso 7 também, onde ele diz que tem a chave e, como chaveiro, ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa mensagem ela é significativa. Por quê? Porque você talvez já deve ter ouvido que a chave do reino dos céus foi entregue a Pedro. E isto não é verdade. Na realidade, a impressão que se tem quando se lê aquele encontro entre Jesus e Pedro, onde Jesus Cristo diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, ele não estava se referindo a Pedro, ele estava se referindo a ele mesmo. Ele, como aquele que foi o criador da igreja, o fundador da igreja e o salvador que morreu pela igreja, é ele que tem a chave da salvação. Isto quer dizer que o único meio de ter salvação é através de Jesus Cristo. Só ele é que tem a chave e só ele é que pode abrir a porta da salvação para nós e ao mesmo tempo poderá fechar a porta da salvação àqueles que o rejeitarem. Uma outra mensagem que está lá no verso 8, e você já deve ter identificado ela, é que Jesus Cristo diz que abriu uma porta para os crentes em Filadélfia. Esta porta tem sido entendido pela maioria dos comentaristas como sendo a oportunidade para pregar o Evangelho. Jesus reconhece que os crentes em Filadélfia, eles não tinham muitos recursos. Inclusive ele usa a expressão: vocês têm pouca força. Mas apesar daqueles crentes não terem muitos recursos, eles foram elogiados por Jesus Cristo, porque apesar das fraquezas humanas que possuíam, eles são descritos por Jesus como tendo guardado a sua palavra. E Jesus Cristo, ele reconhece as nossas limitações, mas eles têm um profundo apreço por nós quando, apesar das nossas limitações, nós nos comprometemos com ele, nós guardamos as suas palavras, nós obedecemos aos seus mandamentos. No verso 9, Jesus identifica os inimigos da igreja. Esses inimigos são chamados aqui, ou melhor, eles se intitulam judeus, mas segundo Jesus Cristo, eles não são judeus, eles são da sinagoga de Satanás. Jesus Cristo promete honrar o seu povo diante desses inimigos e fazer com que esses inimigos reconheçam que ele de fato ama o seu povo. Aqui Jesus Cristo está prometendo honrar aqueles irmãos diante dos seus inimigos. Sim, a Bíblia deixa bem claro que vai chegar um tempo, quando Jesus Cristo retornar, levar o seu povo, introduzi-lo na glória, dizer para eles: venham benditos de meu Pai, tomem posse do reino. Este vai ser o momento em que o povo de Deus, o fiel povo de Deus, vai ser honrado diante de Deus e também diante dos inimigos de Deus, diante de todo o universo. Então Deus, ele tem um plano especial para o seu povo. O seu povo não vai o tempo inteiro ser maltratado, o tempo inteiro sofrer. Vai chegar o momento em que Jesus Cristo irá vindicar o seu povo. E ao fazer isso, os inimigos do povo de Deus irão reconhecer que de fato Jesus Cristo ama o seu povo. No verso 10, mais uma vez, Jesus Cristo faz um elogio aos crentes em Filadélfia. Jesus Cristo diz que eles guardaram a sua palavra. E como guardaram a sua palavra, ele promete guardá-los da hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro. Esta é uma promessa significativa. Jesus Cristo não impede que o seu povo experimente provações. O que ele promete é estar com o seu povo em meio às provações. Isto fica muito claro. Ele não permite que você passe sozinho pelas tribulações, enfrente sozinho as provações. Ele promete estar com você, guardando você na hora da provação. No verso 11 nós temos uma mensagem impactante. Ele diz: venham sem demora.
Jesus Cristo sempre quis que na mente do povo de Deus estivesse bem clara a ideia de que a sua vinda seria breve. Aliás, nós costumamos cantar alguns hinos, aquele, por exemplo, onde cantamos: breve Jesus Cristo voltará, breve virá, breve virá. Por que cantamos esse hino? Porque, de fato, este tem sido sempre o desejo de Deus, que a gente considere a sua vinda breve. E, de fato, não temos muito tempo para se preparar para a volta de Jesus, só temos uma vida. Então, quer você queira ou não, a vinda de Jesus ou melhor, quer você queira ou não, a preparação para a volta de Jesus é breve. Nós não temos muito tempo, o máximo que temos para se preparar para a volta de Jesus é esta vida, que para alguns pode ser muitos anos, mas para outros pode ser poucos anos. Então, a mensagem de Jesus para mim, para você neste momento é: venham sem demora. Olha que esta também foi a mesma mensagem para os crentes em Filadélfia. Eles não iriam esperar milhares de anos, o máximo que poderiam esperar era uma vida, que naqueles dias, por exemplo, não era tão grande assim. A expectativa de vida naqueles dias era bem menor do que a expectativa de vida que temos hoje. No verso 12, Jesus Cristo faz promessas extraordinárias. Ele promete coisas incríveis aos vencedores. É bom a gente entender, irmãos, que parte das bênçãos de Deus nós já desfrutamos nesta vida, mas o melhor está por vir. No mundo em que vivemos, nós não podemos nem desfrutar de tudo aquilo que Deus quer nos dar. Só após a volta de Jesus Cristo, quando Ele nos conceder a vida eterna, quando Ele nos conceder a imortalidade, é que Ele pode nos dar estas coisas maravilhosas que Ele promete no verso 12. Por que Jesus Cristo nos promete coisas maravilhosas? Porque Jesus Cristo sabe que nós somos fracos e nós precisamos de encorajamento. Por isso que as promessas de Deus, elas existem para nos encorajar, para fazer com que a gente entenda que a vida não é aqui e agora. Nós temos uma eternidade pela frente. E nesta eternidade poderemos desfrutar, sem as limitações impostas pelo pecado, das maravilhas que Deus tem preparado para nós. E o verso 13 contém uma mensagem profunda para nós. A mensagem é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Precisamos prestar atenção ao que o Espírito diz. E é bom a gente entender que o Espírito Santo, ele pode nos falar hoje, nesse momento, mas ele já nos falou através da sua palavra. A palavra de Deus é uma produção do Espírito Santo. O apóstolo Pedro disse que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é o livro do Espírito Santo, um livro produzido pelo Espírito Santo. Os seres humanos, os 40 homens que escreveram esse livro, foram apenas instrumentos escolhidos e usados pelo Espírito Santo. É bom a gente entender que essa mensagem também tem um caráter profético. Essa mensagem, as características da igreja de Filadélfia, características essas que se manifestavam no primeiro século, elas tinham as características da Igreja de Deus a partir do ano 1800, a partir do ano 1800 até o ano 1844, que foi uma época que no mundo o cristianismo experimentou uma grande expansão, houve um grande revivamento. Milhares de pessoas esperavam a vinda de Jesus para aquele tempo. Esse período termina com o desapontamento de 1844, e aí entra uma nova fase do cristianismo, que vai ser, de certa forma, melhor demonstrada pelas características da igreja de Laodiceia, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai estudar com você os detalhes da carta a Laodiceia. Mas quando nós fazemos uma reflexão sobre o conteúdo da carta à igreja em Filadélfia, nós notamos que temos um Salvador que é maravilhoso, um Salvador que é santo, um Salvador que é verdadeiro, um Salvador que conhece as nossas obras, um Salvador que conhece as nossas fraquezas, um Salvador que aprecia os nossos esforços para servi-lo, um Salvador que vem sem demora, um Salvador que tem coisas extraordinárias para nos conceder quando retornar, um Salvador que quer que a gente preste muita atenção ao que o Espírito de Deus tem transmitido a nós por meio da palavra e também pelo seu ministério
em nossos corações. Se você ainda não se inscreveu neste canal, aproveite para se inscrever agora. Curta, compartilhe com seus amigos. Até o nosso próximo vídeo.